passada, nós celebrávamos a solenidade de Pentecostes, encerrando o tempo litúrgico da Páscoa. E hoje, a liturgia nos apresenta a celebração da Santíssima Trindade. Enquanto na Páscoa nós celebramos um ato histórico, porque Jesus se encarnou, viveu, morreu e ressuscitou. Então nós celebramos um ato histórico na força do Espírito que atualiza o nosso tempo, o mistério salvífico. Na celebração de hoje, nós celebramos o mistério da fé. Por quê? Quando falamos de Santíssima Trindade, na verdade, muito pouco nos é permitido entender, segundo os nossos critérios humanos. Mas precisamos desse passo a mais da fé para entendermos a dinâmica trinitária. Quando nós falamos hoje, celebramos o dia da Santíssima Trindade, nós precisamos perceber aquilo que é a grandeza de Deus manifestada na Trindade. Vai nos dizer o centro da igreja, tudo aquilo que aplicamos à pessoa de Deus que é Pai, devemos aplicar a Jesus, Filho e ao Espírito Santo, Santificador. Porque é o único Deus em três pessoas. E para nos ajudar um pouquinho, nós temos hoje na primeira leitura, retirada do livro do Êxodo, que vai nos dizer: Moisés levantou-se quando ainda era noite e subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe havia mandado, levando consigo as duas tábuas de pedra. O Senhor desceu uma nuvem e permaneceu com Moisés, e este invocou o nome do Senhor. Quando nós olhamos para a primeira leitura de hoje, nós somos convidados a ver na figura das tábuas da lei a manifestação do dom de Deus. De alguma maneira aqui, a palavra de Deus está presente. E Moisés vai para aquele alto do monte, onde, segundo os critérios bíblicos, é o lugar mais perto de se sentir a presença de Deus, porque está elevado. Então é mais ou menos como se fosse mais fácil para que Deus pudesse descer ao encontro do homem. E uma palavrinha vai nos ajudar a entender esse mistério de hoje. Condescendência. Grave essa palavra. Condescendência. É o que está por trás de todo esse mistério da fé que estamos celebrando hoje. Por quê? Jesus não passou a ser Deus num dado momento. E isso é, na verdade, uma grande dificuldade para os nossos irmãos evangélicos, quando nós rezamos a Ave Maria. Não é somente uma questão de não entender a maternidade, mas é inclusive dificuldade de entender a divindade de Jesus. Jesus não passa a ser Deus quando ele é batizado. Jesus sempre foi e será Deus, porque ele é o verbo que já estava no início da criação. É claro, pelo tempo que ele entrou na nossa história, mas ele não entrou na nossa história deixando de ser Deus. Ele entra na nossa história para nos redimir. Com o passar do tempo, podemos dizer, Jesus vai tomando consciência, outra coisa. Mas ele não deixa em nenhum momento de ser Deus para entrar na nossa história. Porque senão nós estaremos abrindo mão do mistério da nossa salvação. Seria uma espécie de entidade que desse a Jesus no dado momento. Não é isso o pecado da fé no geral. Mas ele é Deus encarnado no nosso meio para nos salvar. E quando Jesus se encarna, ele não abre mão do Senhor. Mas ele vem para que com o Pai, com o Filho, com o Espírito, possa nos resgatar, possa nos redimir, nos levar ao movimento de subida ao encontro do Pai. Na segunda leitura, nós temos São Paulo dizendo: alegrai-vos, trabalhai no vosso aperfeiçoamento
principalmente, encorajai-vos, cultivai a concórdia, vivei em paz, e o Deus do amor e da paz estará convosco. Ao celebrar a Santíssima Trindade, nós precisamos perceber que Deus não quis ser solitário. Deus vive em comunidade. Pai, Filho e Espírito Santo. Que é obra e ao mesmo tempo é o amor do Pai e do Filho. É o eterno derramar-se um no outro. Esse movimento é bonito. E é o mesmo movimento que devemos ter. Agora, é necessário compreender que não estamos completamente prontos, mas estamos no processo de feitura. E nesse processo de feitura, nós devemos abrir mão, devemos tirar do nosso coração, da nossa mente, tudo aquilo que não vem de Deus. Tudo o que não vem de Deus. Porque desvirtua a obra da Trindade. Quando nós falamos da unidade da igreja, da unidade da comunidade paroquial e vice-versa, estamos falando baseado justamente aqui, na unidade que existe na Trindade, onde Deus se manifesta, dando entendimento, dando sentido a essa relação. Só assim, queridos irmãos, nós vamos permitir que a Trindade possa habitar em nós, ou melhor, possa se manifestar em nós. Porque no dia do nosso batismo nós dizemos que nos tornamos templos do Espírito Santo. Mas na verdade nós deveríamos completar um pouquinho. Nos tornamos a habitação da Trindade. Porque o Espírito não vem e deixa o Filho, o Espírito não vem trazendo o Filho e deixa o Pai, não. Mas nós nos tornamos completamente a habitação da Trindade. Para quê? Para que possamos nos preparar para no grande dia nos encontrarmos com o Senhor. A Trindade da fé e a Trindade da esperança, deste grande encontro que teremos com o Senhor no dia da nossa passagem. Agora é preciso se preparar, é preciso manifestar a todo instante. E eu creio, e porque eu creio eu não serei condenado. Porque crendo eu não posso ver a vida velha. Crendo eu não posso ver com os pagãos. O que faz sentido a nossa fé é o dogma da Trindade. Se eu perguntasse aqui, quem é que crê em Deus? Quem é que crê em Deus? Não vou levantar a mão, acredito, né? É isso, ninguém pode dizer, quem crê em Deus? Eu sou o primeiro. Agora, se basta eu falar que creio em Deus, eu sou hebreu. Eu posso ser um judeu. Porque o judeu crê em Deus, não é verdade? O que faz de nós cristãos é abraçarmos a Trindade. Aqui está o ponto. Por isso foi um processo de revelação. Em nenhum momento vai aparecer muito claramente no Antigo Testamento Pai, Filho e Espírito Santo. Mas tem um verbo muito bonito que nos ajuda já a entender lá na origem, no livro de Gênesis. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Façamos. Por quê? Para o povo daquela época, como ainda hoje em alguns lugares, era muito mais fácil cada um acreditar num Deus, cada um ter fé em vários deuses, os ídolos. E a Trindade não poderia se confundir em nenhum momento com esses ídolos. Por isso foi um processo. Deus se revelou primeiro como Deus de Israel e vai pouco a pouco levando esse povo a crescer na fé. É o que ele faz com cada um de nós. Por isso Moisés dizia, tem de pé assim de nós, porque somos um povo de cabeça dura. Se é verdade que gozo de teu favor, peço-te, caminha conosco, embora este seja um povo de cabeça dura. Senhor, se é verdade que eu gozo do teu favor, peço-te, caminha conosco, porque nós somos um povo de cabeça dura. Todos nós somos um povo de cabeça dura. E
E precisamos pedir ao Senhor a todo instante: caminha conosco, guarda-nos, acolhe-nos como propriedade. Olha que coisa bonita. Você tem noção disso? Você se sente propriedade de Deus? Você se sente território santo? Você não é fruto do acaso, sabe disso? Você não é um aglomerado de átomos ou coisa para não. Você nasceu na mente do Senhor. Eu sou maravilha aos olhos do Pai. Criatura vinda da mente perfeita de Deus. Devemos entender isso a cada dia. E porque nós somos criaturas que têm a sua origem na mente perfeita de Deus, devemos nos abrir a esse aperfeiçoamento, a essa poda que o Espírito de Deus faz em nós, para tirar aquilo que não é bom, aquilo que não agrada a Deus, para que a grandeza dele possa se manifestar em nossa vida. Ao longo dessa semana, possamos deixar a Trindade habitar mais um pouquinho mais. Possamos deixar o Espírito Santo trabalhar no nosso coração, trabalhar na nossa mente, na nossa língua, para que possamos anunciar o Reino do Senhor a cada um. Possamos anunciar essa intimidade que a Trindade nos leva a experimentar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.